Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Plena. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista especialista em memória, Alzheimer e distúrbios do sono. Preste muita atenção, porque a informação deste vídeo pode ser decisiva para a sua saúde e para a saúde do seu cérebro. Vamos ao vídeo de hoje. E se eu te dissesse que existe um ingrediente simples, natural, que muita gente ignora ou usa da forma errada, mas que pode ajudar a proteger a memória, melhorar a concentração e devolver clareza mental em idosos? Não estou falando de mágica nem de soluções milagrosas. Estou falando de ciência, de algo acessível, estudado e que vem sendo usado de forma estratégica para apoiar o funcionamento do cérebro, especialmente depois dos 60 anos. Ao longo dos anos, esse ingrediente ganhou fama em dietas populares, mas quase ninguém explica o impacto real que ele pode ter nas células cerebrais quando utilizado corretamente. E é exatamente isso que vou te mostrar hoje. Mais do que isso, no final deste vídeo, vou explicar como combinar esse ingrediente com outros elementos naturais para criar um efeito sinérgico, capaz de potencializar os resultados em poucos dias. Vou mostrar o passo a passo, o momento certo de consumir e os erros que anulam seus benefícios. Por isso, preste atenção até o final. Esta informação pode fazer uma diferença real na saúde do seu cérebro e na sua qualidade de vida. Antes de seguir, aproveite para escrever aqui nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Pode ser apenas o seu estado ou cidade. Isso me ajuda a entender quem está acompanhando este conteúdo. Ao longo da minha prática clínica, venho acompanhando de perto como pequenas mudanças podem influenciar profundamente o funcionamento do cérebro ao longo dos anos. Muitos pacientes chegam ao consultório preocupados com lapsos de memória, dificuldade de concentração e sensação de mente lenta, acreditando que isso seja apenas consequência natural da idade. O que poucos sabem é que, em grande parte dos casos, o cérebro não está doente. Ele está funcionando com carências específicas, principalmente relacionadas à nutrição cerebral e aos processos de regeneração que acontecem diariamente. Quando essas carências são ignoradas, os sintomas aparecem. Quando são corrigidas, o cérebro responde. E é isso que vamos entender ao longo deste vídeo. Existe um dado que chama muita atenção na prática médica e que quase nunca é discutido de forma clara. Uma parcela significativa das pessoas acima dos 60 anos já apresenta sinais iniciais de deterioração cognitiva, mesmo sem perceber. O problema é que essa perda não começa de forma evidente. Não é no início esquecer quem você é ou não reconhecer pessoas próximas. Ela começa de maneira sutil, lapsos frequentes, dificuldade para manter a atenção, perda de rapidez de raciocínio e uma sensação constante de confusão mental. Muitos encaram isso como algo normal do envelhecimento e seguem a vida sem buscar entender o que está acontecendo. Mas esses sinais indicam que o cérebro está funcionando abaixo do seu potencial. A perda de memória não afeta apenas informações, ela afeta a autonomia, a confiança e até o estado emocional. Pequenos esquecimentos diários geram insegurança e medo, mesmo quando ninguém comenta sobre isso em voz alta. O mais preocupante é que quando esses sinais são ignorados por muito tempo, o processo tende a se intensificar. Por isso, reconhecer esse estágio inicial é essencial. É justamente aqui que intervenções simples e corretas fazem a maior diferença. Existe uma crença muito comum que precisa ser corrigida agora. A ideia de que o cérebro simplesmente vai enfraquecendo com a idade não é totalmente verdadeira. Na maioria dos casos, o cérebro não está morrendo, ele está mal nutrido. O que acontece é que, com o passar dos anos, o organismo deixa de receber certos nutrientes e estímulos essenciais para a manutenção das células cerebrais. Sem esses elementos,
Os neurônios entram em um estado de funcionamento reduzido, como se estivessem em modo de economia de energia. Isso não significa perda definitiva, significa carência. Carência de componentes específicos que participam da regeneração, da comunicação entre os neurônios e da proteção das estruturas cerebrais. A boa notícia é que o cérebro mantém sua capacidade de resposta por muito mais tempo do que se imagina. Quando ele volta a receber o que precisa, processos importantes são reativados, a clareza mental melhora, a concentração retorna e a memória passa a funcionar com mais eficiência. É exatamente por isso que entender quais são esses nutrientes e como utilizá-los da forma correta faz toda a diferença a partir deste ponto do vídeo. Existe uma crença muito comum que precisa ser corrigida agora. A ideia de que o cérebro simplesmente vai enfraquecendo com a idade não é totalmente verdadeira. Na maioria dos casos, o cérebro não está morrendo, ele está mal nutrido. O que acontece é que, com o passar dos anos, o organismo deixa de receber certos nutrientes e estímulos essenciais para a manutenção das células cerebrais. Sem esses elementos, os neurônios entram em um estado de funcionamento reduzido, como se estivessem em modo de economia de energia. Isso não significa perda definitiva, significa carência. Carência de componentes específicos que participam da regeneração, da comunicação entre os neurônios e da proteção das estruturas cerebrais. A boa notícia é que o cérebro mantém sua capacidade de resposta por muito mais tempo do que se imagina. Quando ele volta a receber o que precisa, processos importantes são reativados. A clareza mental melhora, a concentração retorna e a memória passa a funcionar com mais eficiência. É exatamente por isso que entender quais são esses nutrientes e como utilizá-los da forma correta faz toda a diferença a partir deste ponto do vídeo. Agora que você entendeu por que a memória começa a falhar, e porque isso não é apenas consequência da idade, chegou o momento de falar sobre a solução prática. Existem ingredientes naturais que, quando utilizados da forma correta, ajudam a nutrir o cérebro, proteger as células cerebrais e apoiar os processos de regeneração que acontecem diariamente. O problema é que a maioria das pessoas ou desconhece esses ingredientes ou os utiliza de maneira errada. Ao longo deste vídeo, vou te apresentar uma sequência de ingredientes que atuam diretamente na saúde do cérebro. Cada um cumpre uma função específica e prepara o organismo para o próximo, criando um efeito progressivo. E no final, vou te mostrar como combinar esses ingredientes de forma estratégica, criando um efeito sinérgico muito mais poderoso do que utilizá-los de maneira isolada. O ingrediente mais importante fica para o final. Por isso, acompanhe com atenção cada etapa. Vamos começar pelo ingrediente número 7. Um dos mais simples e, ao mesmo tempo, um dos mais subestimados quando o assunto é saúde cerebral. A combinação de aveia com sementes de chia. À primeira vista, pode parecer algo comum demais para causar impacto no cérebro. Mas essa é justamente a razão pela qual muita gente ignora seu verdadeiro potencial. A aveia é uma fonte importante de vitamina B1, também chamada de tiamina, um nutriente essencial para a produção de energia nos neurônios. Sem energia adequada, o cérebro perde foco, clareza e velocidade de processamento. Quando a aveia é combinada com a chia, o efeito se amplia. A chia é rica em ômega 3, de origem vegetal, um componente fundamental para a integridade das membranas dos neurônios e para a redução de inflamações silenciosas que afetam a memória. Essa combinação ajuda a fornecer energia estável ao cérebro ao longo do dia, evitando oscilações que prejudicam a concentração e o raciocínio.
A forma correta de consumo é simples. Bata 2 colheres de sopa de aveia com 1 colher de sopa de chia em 1 xícara de água ou leite vegetal sem açúcar. Se desejar, acrescente uma fruta pequena para melhorar o sabor. Deixe a mistura descansar por alguns minutos antes de consumir. Esse tempo é importante para que a chia libere suas propriedades. Consumida regularmente, essa preparação funciona como uma base de nutrição cerebral para o dia. E se esse ingrediente ajuda a sustentar o cérebro durante as horas de atividade, o próximo atua justamente no momento em que o cérebro mais se regenera, durante o sono. O ingrediente número 6 atua em um momento crítico para a saúde do cérebro. O período noturno, quando ocorre a maior parte dos processos de reparo e regeneração cerebral. E aqui existe um erro muito comum. Muitas pessoas associam a gelatina apenas à estética ou às articulações, mas ignoram o papel fundamental que o colágeno exerce na estrutura do cérebro. O colágeno participa da integridade dos vasos sanguíneos cerebrais e da barreira que protege o cérebro contra toxinas e inflamações. Com o envelhecimento, a produção e a ingestão adequada de colágeno diminuem. Isso fragiliza essas estruturas e favorece processos inflamatórios silenciosos que afetam a memória e a clareza mental. Quando a gelatina sem sabor é combinada com açafrão e mel, o efeito se torna ainda mais interessante. O açafrão contém curcumina, um composto estudado por sua ação anti-inflamatória e por estimular mecanismos ligados à proteção dos neurônios. O mel, por sua vez, fornece compostos antioxidantes que auxiliam na comunicação entre as células cerebrais. A forma de uso é simples. Dissolva 1 colher de sopa de gelatina sem sabor de boa qualidade em meio copo de água quente. Acrescente 1 pitada de açafrão e 1 colher de chá de mel puro. Misture bem e consuma à noite, algumas vezes por semana. Esse cuidado noturno ajuda a criar um ambiente mais favorável para o cérebro se reparar enquanto você dorme. E no próximo ingrediente, vamos falar de algo essencial para a produção de neurotransmissores e para a velocidade do pensamento. O ingrediente número 5 está diretamente ligado à produção de neurotransmissores, substâncias responsáveis pela comunicação entre os neurônios. E aqui existe uma deficiência muito comum, especialmente com o avanço da idade. Os ovos são uma das principais fontes naturais de colina, um nutriente essencial para a produção da acetilcolina, neurotransmissor ligado à memória, à atenção e à aprendizagem. Quando há falta de colina, os sinais entre os neurônios se tornam mais lentos, o que afeta diretamente o raciocínio e a capacidade de concentração. A gema do ovo também contém antioxidantes importantes que ajudam a proteger o tecido cerebral contra o desgaste natural do tempo. Mas para que esses nutrientes sejam bem aproveitados, é importante combiná-los corretamente. O espinafre fornece minerais e ácido fólico, que participam da formação de neurotransmissores. Já o azeite de oliva extra virgem melhora a absorção desses nutrientes e contribui para a saúde das membranas dos neurônios. Uma forma simples de consumo é cozinhar 2 ovos e refogar rapidamente uma porção de espinafre fresco com azeite de oliva. Essa preparação pode ser usada como café da manhã ou refeição leve, algumas vezes por semana. Quando o cérebro recebe os nutrientes certos para se comunicar bem, ele responde com mais agilidade. E no próximo ingrediente, vamos falar de algo que atua diretamente na circulação cerebral e na oxigenação dos neurônios. O ingrediente número 4 atua em algo fundamental para o cérebro: a circulação sanguínea e a oxigenação dos neurônios. Sem um bom fluxo de sangue, mesmo um cérebro bem nutrido perde eficiência. O gengibre contém compostos bioativos que auxiliam na dilatação dos vasos sanguíneos e na redução de inflamações silenciosas.
Isso facilita a chegada de oxigênio e nutrientes às células cerebrais, favorecendo o foco e a clareza mental. Quando combinado com o limão, esse efeito se potencializa. O limão é rico em vitamina C e antioxidantes que ajudam a proteger os vasos sanguíneos e a reduzir o estresse oxidativo, um dos fatores associados ao envelhecimento cerebral. Essa combinação simples funciona como um estímulo natural para o sistema circulatório logo nas primeiras horas do dia, preparando o cérebro para um melhor desempenho ao longo da manhã. A forma de uso é prática. Rale ou fatie uma pequena quantidade de gengibre fresco e coloque em uma xícara de água morna, não fervente. Acrescente o suco de meio limão e deixe descansar por alguns minutos antes de consumir. Consumida em jejum, algumas vezes por semana, essa preparação ajuda a criar um ambiente mais favorável para a circulação cerebral. E se melhorar o fluxo de sangue já faz diferença, o próximo ingrediente atua ainda mais fundo, diretamente nas fábricas de energia das células cerebrais. O ingrediente número 3 costuma surpreender muita gente porque une algo que traz prazer com benefícios reais para o cérebro. Estamos falando do cacau puro, sem açúcar, combinado com canela. Diferente do chocolate industrializado, o cacau puro é rico em flavonoides, magnésio e teobromina. Esses compostos atuam diretamente no fluxo sanguíneo cerebral, especialmente em áreas ligadas à memória e à aprendizagem. Quando o sangue chega com mais eficiência ao cérebro, os neurônios recebem mais oxigênio e energia para funcionar. A teobromina presente no cacau estimula o sistema nervoso de forma suave, promovendo clareza mental sem provocar agitação excessiva. Já o magnésio participa da transmissão dos impulsos nervosos, ajudando os neurônios a se comunicarem com mais precisão. A canela entra como um complemento importante. Ela ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, evitando picos que prejudicam o funcionamento cerebral, além de oferecer ação antioxidante que protege os neurônios do envelhecimento precoce. A forma de consumo é simples. Dissolva uma colher de sopa de cacau puro em pó em uma xícara de água quente ou leite vegetal sem açúcar. Acrescente uma pitada de canela e misture bem. Essa bebida pode ser consumida pela manhã ou à tarde, especialmente nos momentos de queda de energia mental. E se esse ingrediente ajuda a ativar a energia das células cerebrais, o próximo atua ainda mais profundamente, reconstruindo estruturas essenciais para a saúde do cérebro. O ingrediente número 2 atua em algo que muitas pessoas esquecem quando falamos de cérebro, a estrutura que sustenta o funcionamento mental. Não é possível ter um cérebro saudável se as bases físicas que o protegem estão enfraquecidas. O caldo de ossos caseiro, preparado lentamente, é uma fonte rica de colágeno, glicina, prolina e minerais essenciais. Esses componentes participam da manutenção dos vasos sanguíneos cerebrais, das membranas neuronais e dos sistemas de proteção do cérebro. A glicina, em especial, exerce um papel importante no relaxamento do sistema nervoso e na consolidação da memória durante o sono. Ela ajuda o cérebro a entrar em um estado mais profundo de recuperação, favorecendo o reparo das conexões neurais. Quando esse caldo é combinado com alho e cebola, o efeito se amplia. O alho contém compostos sulfurados que auxiliam na redução de inflamações e na proteção dos neurônios. A cebola fornece antioxidantes que contribuem para a saúde da microcirculação cerebral. A forma de preparo é simples, mas exige tempo. Cozinhe ossos de frango, boi ou peixe em água por pelo menos 2 horas, adicionando um pouco de vinagre para extrair os minerais. Acrescente alho, cebola e uma pitada de sal. Consumido regularmente, esse caldo funciona como um suporte estrutural profundo para o cérebro.
E no próximo ingrediente, vamos falar daquele que ocupa o primeiro lugar na lista e que reúne vários dos mecanismos que explicamos até agora. Chegamos ao ingrediente número 1, o mais importante de todos, porque ele atua diretamente na capacidade de regeneração do cérebro, mesmo em idades mais avançadas. Essa combinação simples reúne 3 elementos que trabalham em conjunto para apoiar a memória, a clareza mental e a comunicação entre os neurônios: gelatina sem sabor, limão e açafrão. A gelatina sem sabor, ou colágeno hidrolisado, fornece aminoácidos essenciais como glicina e prolina. Esses componentes participam da manutenção da mielina, a camada protetora que envolve os neurônios, e permite que os impulsos nervosos sejam transmitidos com rapidez. Quando essa estrutura está comprometida, o raciocínio se torna mais lento e os esquecimentos se tornam frequentes. O limão atua como um facilitador desse processo. Além de melhorar a absorção do colágeno, ele estimula funções metabólicas importantes que ajudam o organismo a eliminar toxinas que interferem no funcionamento cerebral. O açafrão, por sua vez, contém curcumina, um composto amplamente estudado por sua ação anti-inflamatória e por seu papel no suporte à plasticidade neural, ajudando a proteger e fortalecer as conexões cerebrais. A forma de consumo é simples. Dissolva uma colher de sopa de gelatina sem sabor em meio copo de água quente. Em seguida, acrescente o suco de meio limão e uma pitada de açafrão em pó. Misture bem e consuma ainda morno, em jejum, algumas vezes por semana. Quando utilizado com constância, muitos pacientes relatam sensação de mente mais leve, melhora da clareza mental e maior facilidade para lembrar informações do dia a dia. E agora que você conhece cada um dos ingredientes isoladamente, no próximo passo vou te mostrar como combiná-los de forma estratégica para potencializar ainda mais os resultados. Agora, quero te mostrar como reunir os principais elementos que explicamos até aqui em um único protocolo simples, pensado para atuar de forma contínua na saúde do cérebro. Esse protocolo combina nutrientes que oferecem suporte estrutural, reduzem inflamações silenciosas e favorecem os processos naturais de regeneração cerebral. O objetivo não é criar um efeito imediato, mas estimular uma resposta progressiva e consistente do cérebro ao longo dos dias. A base desse ritual começa pela manhã. Dissolva uma colher de sopa de gelatina sem sabor em meio copo de água quente. Acrescente o suco de meio limão, uma pitada de açafrão em pó e, se desejar potencializar a absorção, uma pequena quantidade de pimenta do reino. Misture bem e consuma ainda morno em jejum. Esse preparo pode ser realizado de 4 a 7 dias consecutivos. Muitas pessoas relatam já nos primeiros dias sensação de mente mais leve, melhora da clareza mental e maior facilidade para lembrar informações recentes. Para complementar ao longo do dia, utilize os outros ingredientes apresentados de forma alternada, respeitando sua rotina e suas necessidades. A constância é mais importante do que a quantidade. É fundamental reforçar que cada organismo responde de maneira diferente. Caso você faça uso de medicamentos contínuos ou tenha alguma condição de saúde específica, converse com seu médico antes de iniciar qualquer mudança na rotina. Quando aplicado com regularidade, esse protocolo ajuda a criar um ambiente mais favorável para o cérebro funcionar com mais eficiência ao longo do tempo. As informações apresentadas neste vídeo têm caráter educativo e não substituem uma avaliação médica individualizada. Cada organismo responde de forma diferente, especialmente quando falamos de memória, metabolismo e uso de ingredientes naturais.
Se você faz uso de medicamentos contínuos, como anticoagulantes, remédios para pressão arterial, diabetes ou distúrbios neurológicos, é fundamental conversar com o seu médico antes de iniciar qualquer protocolo alimentar ou mudança na rotina. O acompanhamento profissional é sempre a melhor forma de garantir segurança e bons resultados a longo prazo. Se este conteúdo trouxe informações valiosas para a sua saúde cerebral, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas que também precisam cuidar da memória e da clareza mental. Aproveite para escrever nos comentários qual desses ingredientes você pretende experimentar ou se algum deles já faz parte da sua rotina. Eu leio os comentários e gosto de acompanhar as experiências reais de quem está por aqui. Compartilhe este vídeo com alguém importante para você. Muitas vezes, uma boa informação pode fazer diferença na vida de quem amamos. E para continuar aprendendo como proteger a memória e a saúde do cérebro ao longo dos anos, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela e siga comigo nessa jornada.